Boa noite. Buenas, Cristiano. Tá me devendo uma peça, hein, cara? Não me enrola, não. Só seu nome aqui ao vivo na live. Olha o Alexandre. Já mandou um oi aqui. Vamos chamar ele aqui. Fazer uma transmissão ao vivo. Tô te mandando o convite aí, Alexandre. Aí sim, hein? Apareceu aí, meu? aí? Apareceu. Tá me ouvindo, Tranquilo. beleza? Tô ouvindo bem. Tá, eu aqui também, beleza, então. E aí, tudo bom, Alexandre? Tudo tranquilo. É o seguinte, bom, antes de mais nada, te agradecer aí por estar pegando uma hora do teu dia pra gente fazer essa live, trocar ideia, conversar com quem tiver a fim de assistir aqui. Então eu queria te Sim, agradecer mesmo por isso. Você, tá bom. é, é, nossa, quem não sabe, né, Alexandre, a gente se fala dia sim, dia outro também quase, né? Há Quando muitos dá, anos. quando dá tempo, né? Porque tá corrido, né? Não, uma coisa que você. Alexandre pode falar, posso, ou então você me liga, eu posso falar com você. Aí aquelas ligaçãozinhas rapidinho, 1h30, 1 hora. Faz É parte, sempre né? assim, cara. Não é É desse isso jeito, aí. mas eu acho que o mais interessante, tipo assim, e o principal que é o intuito da live aqui, que a gente estava até conversando agora há pouco no telefone, a gente tem sempre bastante assunto aí você, porque a gente fala muito de parte técnica, né? E é Claro. gostoso a gente poder conversar com que, tipo assim, você entende fácil quando eu falo uma coisa para você, né? E acho que Uhum. eu também entendo, então a gente Sim. troca muita ideia Fala a mesma língua, boa, né? fala a mesma língua, exatamente. Isso. É isso aí. Então, Porque, cara, porque é uma troca de experiência, é uma troca de informação que soma para todo mundo, né? Eu tenho isso com muita gente, com muitas equipes. Cara, eu acho que quando você faz dessa maneira, é bem claro, é bem transparente, você adquire bastante também, entende? até uma coisa, é engraçado isso, né, Alexandre? Porque, tipo assim, putz, a gente conversa e há muitos anos já, uma coisa de mais de 10 anos, assim, né? Sim. E eu sou assim com todo mundo, mas principalmente com você, tipo, é até engraçado, porque você sabe, você me liga, sempre que você me pergunta alguma coisa, eu faço questão de explicar e até o fundo, fundo da parte técnica. Então não tem segredos, né? E Não, a mesma coisa quando eu te pergunto, é a mesma coisa. E eu tem que acho ser, que isso né? acontece não só com a gente. Por exemplo, eu troco segredos que quando a gente está conversando, não é segredo, na verdade. Claro, claro. Com outras equipes eu também tenho isso e com outras pessoas. E acho que o mesmo deve É. acontecer com você, né? É que é aquela questão, né? Se você achar que você vai guardar para você, porque você tem medo do teu concorrente ou do cara subir ao que você sabe e você ficar para trás dele. Eu nunca tive esse problema, eu sempre fui de querer inventar, querer fazer minhas coisas, entendeu? E sempre falei abertamente tudo que eu fiz, como eu faço. Cara, eu sou um livro aberto, entendeu? É isso aí. Ô Alexandre, até bom, falando nisso, é o seguinte, para começar, eu queria que você contasse um pouco, assim, da tua história. Como é que você se envolveu com corrida, carro, arrancada, assim? Na verdade, não é nem com isso, porque todo mundo te conhece há muitos anos já. Como é que você se envolveu, principalmente agora, com fabricação de peças? Da onde que surgiu isso, cara? Então, Kaká, surgiu da deficiência das peças nacional, né? Isso é uma realidade que todo mundo sabe, não adianta. Eu não estou falando mal de Ciclano, Beltrano, todo mundo está aí, o mercado é para todos. Mas, Aham, principalmente, exemplo, o cara que vai montar um carro com um carro que ele quer brigar pela ponta, um carro competitivo, ele vai sempre nas peças importadas, entende? aham, E a aham. gente, com o conhecimento que a gente tem, o brasileiro é batalhador, eu não vejo por que a gente ficar para trás dos americanos, principalmente, que é da onde a maioria das peças traz, né? Aham. Então, baseado nisso, a gente começou com a ideia de fabricar pistão. Uhum. E aí fomos atrás e foi, comprei até uma máquina, um centro de torneamento, um Okuma. Quando chegou na hora de fazer os pistão, a gente foi ver, precisava uma máquina com
uma frequência de trabalho mais rápida para fazer a saia do pistão ali, né? Que o pistão, você sabe que ele é como se fosse um trioval ali, né? Ele Isso. Não é redondo, não é redondo como todo mundo pensa, né? Então, não é cônico como todo mundo pensa. Né? Então, ele é com formato de um barril ali, né? Isso. Então para fazer esse tipo de saia ali, com qualidade, com acabamento, precisava de uma máquina com... Porque essa máquina que eu comprei, ela era muito além do que necessitava para isso, entende? Tipo, para ela movimentar ali, vamos exemplo, 2.000 rotação no mínimo para tornear um pistão ali, 1.500 rotação, ela tinha que mexer uma massa muito grande. Ela era um torno de 9 eixos, sabe? Dupla coluna, tudo. Só que daí falei, puxa vida, agora vamos ter que deixar de lado isso aí, dos pistão, né? Aí comecei a olhar e foi conversando com um, conversando com outro, vi a necessidade de virabrequim, aí comecei a fazer o virabrequim, aí já teve o Heraldo mesmo, um cara que ajudou bastante nessa questão de peça, porque ele conseguiu clientes dos Estados Unidos que eles davam suporte lá e os motores quebravam muito, né? Sim. E aí ele falou, você faz o motor? Eu faço. Aí fiz o motor inteiro para lá, fiz o motor da Caravan, e com isso a gente veio ganhando experiência, né? Financeiramente, esse tipo de trabalho não compensa você fazer de uma peça só, de um projeto só assim, porque você tem que setar uma máquina, ferramentar tudo, projetar tudo, e para uma peça só, né? Então isso acaba não sendo viável, né? Então, mas é o que eu gosto, me sinto bem com isso, entende? E o financeiro é que nós menos se preocupa, né? Aí isso aí começou também na questão da embreagem. A embreagem foi a mesma coisa. A embreagem eu sempre inventei, sempre fucei, e foi, e eu consegui, um exemplo, fazer uma embreagem compacta, como exemplo as americanas, que são as melhores do mundo. E Sleeper de verdade, né, Alexandre? Sleeper de verdade, que você usa o cabo de embreagem, você não usa hidráulico, não tem membrana. Aliás, isso daí, vamos falar um pouco na parte técnica, assim, que a embreagem, eu pude participar muito com você na hora de fazer. Você lembra, pelo menos nós temos aí falando de embreagem, pelo menos 4 anos, né? Já, por aí. Até esse modelo que o mercado hoje está oferecendo, eu já tinha feito 5 anos, 4 anos atrás. Sim, entendeu? E não estava do que eu queria, né? Até eu poderia estar comercializando e ganhando dinheiro. Mas, cara, eu falei, se não funciona para mim, não tenho coragem de vender, entendeu? Então... Na verdade, até engraçado, eu queria falar isso, tipo assim, não tomam, o tipo do jeito que está sendo usado hoje é um jeito mais fácil de se controlar, mas ela não é uma embreagem sleeper de verdade, ela patina, entendeu? Só que a sleeper de verdade, do jeito que a gente está falando, que é o modelo que você faz, o modelo que tem no meu carro, é aquela que você vai conseguir manter sempre a mesma quantidade de patinagem igual, porque você concorda que quando você usa garfo, finger no caso, né, os garfos, o gafanhoto ali, no lugar da membrana, e você ajusta a altura dela sempre igual, você vai ter sempre a mesma carga base, carga de mola, né? A estática, a base, né? E aí você vai trabalhar com a centrífuga por pesos. Sempre igual. Dinâmica. Exatamente. A embreagem porque o que acontece? Na sua embreagem, a carga base é baseada na mola, que não é uma mola, não é diafragma, é uma mola, é uma mola. É uma mola espiral, não é uma mola... Exatamente, igual a minha. Já quando você trabalha com diafragma, você montou a embreagem, e a gente sabe, uma embreagem zero. Depois que você dá uma largada, ela vai gastar mais ou menos uns 15 de polegada ali com uma largada. Depois ela começa a gastar menos porque os discos gastam menos, né? Se tiver acertadinha, né? Bonitinha, se acomodou. Mas 15 no diafragma já vai mudar completamente a força do diafragma. Então, essa foi a sacada nossa. Pra você ver um exemplo, o pessoal pergunta, tá, mas e como é que eu regulo o zero da embreagem? A minha embreagem, o que você menos precisa se preocupar com o zero dela, tanto que eu mando até com as torrezinhas fixas. Por quê? Porque eu tenho essas molas helicoidal para fazer a parte estática dela, que ela varia em torno de 60 libras por milímetro.
Então você tem que descer, um exemplo, 0,25 de milímetro cada lado do disco, são, vamos supor, 2 discos, são 4 faces, para dar 1 milímetro para mexer 60 libras na carga estática dela. Então é insignificante. Outra coisa está na questão da disposição angular dos finger, né, dos atuadores ali. Que a minha, como é por fora, ela tem uma grande possibilidade de trabalhar com alturas diferentes que não altera a pressão sobre os discos. Diferente, exemplo, das americanas, que você sempre tem que trazer no zero, porque alterou um pouquinho o ângulo ali, já muda bastante. Entendeu? Então, no caso, até tem uma experiência para te falar. No caso da RAM, que foi a primeira embreagem que eu usei, que é uma embreagem, bom, você sabe o tanto que é famosa e tudo mais. Você sabe que a RAM, ela tem uma dinâmica de desenho de finger, que, por exemplo, o finger, ele é assim, né? E aí a pontinha dele gira para fora, assim, aonde vai encostar o rolamento, certo? O rolamento pega aqui, né? Sim. Então, conforme gastou, o que acontece? Ele vai subindo. Ele vai subindo, tá? Claro. Conforme ele vai subindo, a posição que está o peso no externo do finger, ela compensa o desgaste, fazendo com que a força centrífuga vai aumentando, porque o peso vai ficando cada vez mais para o diâmetro externo da embreagem, para compensar o desgaste. Então, é o que eles falam. Ela de 0 até 0,80, ou seja, se você gastar 20 ela ainda tem a mesma carga. Claro. Entendeu? Claro. Carga estática de mola, porque está compensando a perda do consumo do disco, né, que a mola está ficando mais frouxa, com a estática que está indo para fora. É claro que não é idêntico. E é por isso que os times top, você sabe o que faz? Zera toda a largada. Zera toda a largada, né? Então, mas é que nem eu falo, vamos supor, eu tenho que olhar também para o mercado que nós estamos hoje trabalhando, né? O mercado hoje, se eu mandar umas torrezinhas, você sabe que o cara vai ajustar mal ali, vai ficar deformado, vai perder muito tempo com essas basezinhas, achando que ali é a solução, porque é onde as outras embreagens têm que trabalhar, sendo que a minha embreagem, o que ele tem que trabalhar é o dinâmico, é só o peso. O peso e a mola, né? Voltou aí? O peso e a mola, na verdade, Cacá, ele voltou, era uma ligação. A mola, na verdade, ele quase não, ele não precisa mexer, entende? Porque é muito pouco que altera. A gente até nas novas agora, a gente vai mandar umas torrezinhas com já 1 milímetro e pouquinho menor, que o cara gastou 1 milímetro e pouco, que vai alterar 60 libras na estática, ele vai trocar essas torrezinhas e volta a estar na altura normal de novo, entende? E uma outra coisa que muita gente não sabe, né, Alexandre, que é o seguinte, é que o comportamento da embreagem está muito ligado ao material do disco, né, Alexandre? Nós já conversamos sobre isso, né? E também que a embreagem, quando ela é zero, acabou de ser retificada, ela vai se comportar de um jeito, e depois de 1, 2, 3 passadas, ela passa a se comportar de um jeito totalmente diferente. Ela começa a ficar estável, né? Ela começa a ficar estável e ela tem a capacidade menor de patinar. Sim, né? fica mais seca, Fica mais seca. Por isso que, por exemplo, no meu exemplo, eu botei uma embreagem zero, separador e disco novo. Geralmente eu ando com uma volta a mais de carga em todos os pesos. Dei uma puxada, eu vou lá, zero ela e tiro meia volta. Dei mais uma puxada, zero de novo e tiro mais meia volta de novo. Aí, como eu não vou ficar trocando disco e separador toda hora, ela vai andar, ela já vai estar meio vidrada. Ela não fica vidrada porque a gente usa o disco certo e o separador certo, né? E aí ela pode vidrar. Mas aí ela tem o comportamento sempre igual, né? O ideal seria, quanto mais disco pudesse usar, e trocar um disco por vez, né? Você não trocar tudo de uma vez para não mudar totalmente ela, né? Só porém um exemplo que nem no nosso caso aqui para o Brasil é 2 discos, exemplo, e para alguns casos extremos, tração traseira, coisa, vai 3 discos, né? Então, porque a gente tem não problema consegue... de caber dentro da capa, né? Justa, que nem a nossa embreagem, ela cabe numa capa seca normal, sem precisar alterar nada, né? Só no caso do Gol, que é o menorzinho, o Gol que é o menorzinho ali, que você tem que dar uma lixadinha, mas nada muito, entendeu? Aí, Alexandre, até uma curiosidade, para dar manutenção nela, você consegue fazer tudo por debaixo do câmbio? Tudo por debaixo. Abrindo uma janela ali no câmbio, né? Isso, você abre uma janelinha e como os pesos não estão lá onde vai o rolamento, eles estão no extremo da embreagem,
Você na tem lateral, muito acesso nele, né? você tem muito acesso, é facinho você manusear, entende? Aí outra coisa que a gente faz, Cacá, diferente dos americanos, é a gente manda uma tabela de aperto por peso. Então, você vai inserindo nessa tabela o peso que você tem, o que você quer colocar, o que você quer tirar, e ela vai te mostrando a carga sobre o disco. Entende? Vamos supor, eu quero um pouquinho mais de carga. O que eu acho que vai acontecer se eu tirar 2 gramas? Se eu colocar 2 gramas, no caso, exemplo, o cara tá com a embreagem, ele deu um passe, e a embreagem dele tá colando a 6.000, e ele quer trazer para 5, ele vai lá nessa tabela e dá uma olhada a 6.000. A 6.000 eu tinha, vamos supor, 1.500 1.400 libras. E eu quero Quanto eu preciso pôr de peso? Eu quero agora 1.500 a 5. Né? Isso, aí claro que vai mudar um pouquinho, porque você vai mudar um pouquinho a faixa de potência do motor, mas você tem como já saber um norte ali, onde que você vai, quanto você vai botar para chegar naquele peso a 5.000, né? Então, isso é uma coisa que a gente dá mastigado para os clientes, que se você comprar uma americana, você não tem, né? Você não tem, você vai chutar. Não tem. Aliás, essa é uma coisa que eu já ajudei muita gente aqui no Brasil, é o seguinte, que o cara tem que entender que aonde a embreagem está, ele fala assim, nossa, a embreagem está grudando muito aqui, eu vou soltar a embreagem que ela está grudando. Geralmente, você não tem, se o carro não está patinando, de vez de você grudar, o que você faz? Você põe potência ali, de vez de fazer soltar, tirar a carga de embreagem, né? Porque você põe potência, ela volta a patinar. É sempre assim, né? E que nem muitas vezes, tipo, aconteceu uma ou outra vez que o cliente mandou um logger que diz que a embreagem sai deslizando legalzinho e de repente ela pega de uma vez. Aí eu fui olhar o logger e falei, cara, mas olha só, você tá com muita potência. Aí o que acontece? Ela vem deslizando, mas chega um momento que a tua potência é maior do que a aderência do teu pneu com a pista. Isso, aí o pneu... Aí ela leva o pneu. Quando ela levou o pneu, ela grudou. Exatamente. Então você tem que tirar a potência do teu carro nessa região, não é a embreagem. Sim, entendeu? sim. Então, isso daí é uma coisa muito importante, que você tem que conseguir enxergar. Isso aí é legal, cara, porque a mesma coisa acontece no conversor de torque. Esse monte de vezes que eu indo pra lá, junto com o grandão. Você tem que enxergar o que está acontecendo primeiro. Ah, minha embreagem está colando. Não, não é. Olha a velocidade do pneu aqui, ó. Olha o pneu começando a subir mais, já destacando a velocidade dele com relação à velocidade da roda traseira. Olha ele subindo, a embreagem patinando ainda. Na hora que ele virou para cima, você olha que a embreagem, pum, colou. Claro que colou. O pneu começou a patinar, a embreagem colou. Né? Mas não é a embreagem. Claro, ele tinha ali um exemplo, uma força ali para tentar patinar e foi indo até que ele rompeu. Quando ele rompeu aquele grip da pista, a embreagem copla. Porque é o exatamente dela, ela, entendeu? Então, que nem a mesma coisa a gente fala. Vamos por embreagem, esses tipos de embreagem, o bom de trabalhar com elas é câmbio longo. Porque daí sim você vai conseguir lidar com ela. Quando você usa o câmbio muito curto, ela fica muito sensível, o cara sofre. Muito sensível. Entendeu? Então... Não, e ainda tem um benefício, né, do câmbio longo. É você usar a primeira longa, porque você pode usar a embreagem de verdade para largar, aí os split, ou seja, as trocas de marcha, fica pequenininha, você não corre em chance de ficar patinando nas trocas de marcha. Porque na embreagem slip você não quer ter buracão entre as trocas, né? Isso aí mesmo. No caso dos câmbios, quando você usa o câmbio que é com dupla luva e uma luva, no caso, para cada marcha, né, igual do teu carro, você escorrega a embreagem nas trocas, porque isso aí te proporciona botar mais potência, que ela não fica seca, não distraciona na troca. Mas nos carros nossos, que nós temos que ter aquele tempo de desengatada, que a gente consegue jogar com esse tempo ali para pegar patinando ou não, a gente não há essa necessidade de patinar, né? Mas a gente tem casos, se quiser patinar, a gente faz patinar também, entendeu? Faz patinar também, com certeza. E outra coisa, Alexandre, os discos que você está usando é tudo o americano, né? É disco de aço sinterizado, né? O pessoal, um exemplo... ferro sinterizado. Carbono, não, ferro sinterizado. É que o pessoal chama de carbono, mas não é carbono, né? Ele tem o carbono na composição, tudo mais, mas ele não é o carbono. O carbono é outro nível, né? Entendeu? Então... A gente tem que pensar que é um aço sinterizado, o processo de fabricação dele, um ferro sinterizado, e é a composição correta para utilizar, né? Então, isso é o que e a composição do disco é um dos... A gente já falou bastante. A composição do disco é um segredo muito... Não é um segredo, é uma coisa muito importante. Claro. Porque se você tem um disco muito agressivo, a embreagem, na hora de acoplar, de vez da velocidade do câmbio
e o RPM se juntarem bonitinho, ela não faz isso, né? O disco é muito agressivo, você vê que o RPM vem assim, ó, chega uma hora que ele esquenta, o RPM do motor não aguenta mais. A embreagem derruba o RPM e pum, fica uma colada assim, né, Alexandre? E quando fica colada assim, aquela derrubada que forma um V na colada, geralmente é onde dispara o pneu. E já leva o pneu, né? Já leva o pneu, porque dá aquela empinada para baixo. Você vê que se você acerta o disco e a carga, ela não faz mais isso. Você vê que a embreagem é sempre colando igual a RPM, assim, junta macio, né? Você não percebe isso daí. É que nem o pessoal liga e fala assim, tá, mas vamos supor, o cara faz, sei lá, um 7 de turbo B. Aí o cara fala, eu vou fazer um 6 turbo B? Não, cara, se faz um 7 porque você acertou uma largada perfeita, você tá com o setup perfeito. Só que a repetibilidade do teu carro, é difícil você manter sempre essa mesma, né? O cara tem que estar ali sempre lapidando, mexendo, coisando para poder conseguir. Essa embreagem vai conseguir deixar essa repetibilidade muito melhor, né? E outra coisa, você vai deixar a repetibilidade muito melhor e vai deixar a repetibilidade automática, né, Alexandre? Claro. Não tem esse negócio de, tem que tirar o pé devagar, Não, você tira o pé de uma vez. Outra coisa, tudo mecânico. Isso. É no cabo, é no acionamento. Não tem nada de atrasar com válvula hidráulica. Não tem nada disso. Você vai lá e arranca o pé. Burnout, só o pé pro lado. Burnout, só o pé pro lado. É igualzinho meu carro. Parou lá, tio step e pá! E tira o pé, né, Alexandre? Tem até a primeira vez que eu coloquei ela para alguém foi no Opala do Márcio, né, do Los Hermanos. Aí ele pegou e pisou na embreagem lá, olhou pra cara do meu irmão, né, do Leandro Turbo e falou, cara, você é um covarde, cara, isso aqui não é embreagem, olha isso aqui, que, tipo, você põe a mão lá, porque não tem, entendeu? Não tem carga, né, tem que girar pra ter... Não, e aí ele pegou e foi andar com o carro e tirava o pé de lado, a embreagem dentro sozinho, não, cara, isso aqui o cara não precisa nem piloto, tá louco? Então, é muito legal. É muito repetibilidade, é verdade. Ô, Alexandre. Outra coisa, Cacá, que é interessante em falar, só para nós concretizar essa parte da embreagem, uma diferença que tem, que as pessoas têm que saber entre uma embreagem que você tem que usar o hidráulico e a nossa embreagem, o que é? É o primeiro movimento do carro. O primeiro movimento do carro, quando você tem um hidráulico que ele vem descendo o pedal, ele demora muito os primeiros segundos ali para o carro começar a movimentar e começar a acelerar. Entende? Esse delay que ele tem ali, que é a maneira que vem o hidráulico, na nossa embreagem não tem. Porque o momento que você tira, ela tá toda fazendo força, empurrando o carro para frente, entende? Esse primeiro impacto é da carga, é do base, é da carga inicial da mola. Né? Uma coisa que o pessoal é importante saber é o seguinte, que assim, a mola afeta na inicial e aonde o RPM pega. E o peso só afeta onde o RPM pega. Né? Então, na minha embreagem, eu procuro sempre trabalhar com o mínimo de estática possível para poder, colocar no dinâmico, entendeu? Para que o cara não falte embreagem de alta, que o cara possa botar a potência que foi, não falte de alta, assim como também um exemplo que ele não se perca, que fica uma coisa mais fácil, sabe? Então, a gente joga, vamos supor, bota ali um peso e faz um acerto da embreagem e joga um exemplo num two-step um pouco mais alto, num controlezinho de tração suave, ou tira o controle e bota só um ativo, que se ele levar o pneu numa condição de pista diferente do que você estava acertado... Você não perde a largada. Não perde a largada, mas a ideia é essa, a ideia é que é o que eu penso comigo, sempre pensei assim, e é o que eu falo para as pessoas. Toda correção, ela está corrigindo, todo controle, algo que está errado. Exatamente. Supera um mapa bem feito, um acerto bem feito, uma embreagem bem ajustada. O que nós conversamos até em Merlin, né? Lembra? Alexandre, o Cacá, o que tem de compensação no teu... Não tem nenhuma. Não tem nenhum controle de tração, não tem nada. É tudo no mecânico, né, Alexandre? Não tem controle de largada, é só... potência. O cara quer tirar a potência, eu já não tenho o suficiente, você quer tirar ainda, cacete. Né? Sim. O Alexandre, agora sabe, isso daí é... Pode falar. Quando
quando o cara tem mais coisas envolvidas ali, o controle de tração ali, a pressão do turbo que ele tem que botar ali, tudo isso aí são mais variáveis que é mais difícil de acertar, entende? Então, basicamente, exemplo, deixa o controle lá em cima, vamos jogar com a embreagem, não Exatamente. pressão de turbo, e aí vamos ajustando, entendeu? Então, exatamente. Agora, sabe uma coisa que você falou? E tem uma vantagem ainda, que tipo assim, quando você, é que não existe, esse modelo de embreagem que você tem, ele é único. Porque não existe uma embreagem sleeper pequena que dê para usar num turbo A, num turbo B, num força livre de não existe no mundo isso daí. Certo? Não existe. Né? Então existe, igual eu uso no meu carro, tem um monte de marca. Agora, uma coisa. Então, baseado na sua experiência, você falou, não, eu uso muito pouca carga inicial e eu compenso sempre na RPM. Mas isso por quê? Porque a maioria desses carros, até mesmo num turbo A, um turbo A larga ali 5.400, 5.800, mais ou menos, e quando ele anda, ele vira de 9 a 7,5, de 9 a 7,5 e ali vai embora. Então ele larga ali quase 2.000 RPM para baixo do que ele anda, né? Claro. No meu carro, trocando uma ideia, no meu carro eu não consigo fazer isso. Por que eu não consigo fazer isso? Porque se eu deixar pouca carga e trabalhar tudo no centrífugo, ou seja, colocar toda a carga no peso, o que acontece? Eu largo perto de 8.000, que é o giro que eu meio que ando já. Aí eu não consigo segurar no pé o carro a 8.000, porque a 8.000 com 500 cavalos e a 8.000 com 2.000 cavalos, o peso na embreagem é o mesmo, certo? Então eu não consigo. Agora você fala assim, mas se eu largasse a 5.000 RPM, aí sim eu não precisaria ter quase nada de carga inicial, um monte de carga centrífuga, porque o motor vai girar, e na hora que ele girar eu tenho pressão de turbo, já estou andando na pista, já estou lá para frente, vai mudar, né? Claro, que é o que a gente fala para os clientes, né? Que quanto mais baixo o giro que ele conseguir largar, mais rápido ele vai poder acoplar essa embreagem e mais potência ele vai conseguir despejar. Exatamente. Então, e outra, daí não vai faltar embreagem alta, né? Então, e tem uma coisa, Alexandre, que tipo assim, eu vejo muito carro, cara, e você sabe disso. Muito carro que você olha na área e fala, nossa, cara, esse cara tá perdendo tempo aqui, ó. E aqueles carros que param de usar. Esse não pode acontecer isso aí. O giro que você larga é dali adiante. Você larga 6.000, mantém no 6.000, deixa a embreagem vinculando, mantém no 6.000, deixa vinculando e daí pra cima. Se você tem que matar o motor, você tá perdendo tempo. Matou, tá perdendo tempo. Não existe isso. Né? Isso só quando o cara tem, por exemplo, que nem os radial nossos. Os radial nossos é um caso à parte, né? Porque é um caso à parte, mas aí tração, né? É muito pouca tração. Mas como é que você consegue fazer isso aí? Você pega mesmo o radial, você alonga a primeira. Aí você fala, mas vou alongar a primeira, não vou conseguir largar. Vai, porque você vai ter embreagem sleeper. Você pode largar 4.000 com a primeira 2,20 e deixar aí a primeira patinando a embreagem, patinando. Na hora que ela igualou, aí giro pra cima, só vem as trocas de marcha. O cara que nem o cara, por exemplo, chegar lá no Pieri, esquecer de botar a primeira, e tiver na terceira, e tiver na segunda, com a sleeper ele vai largar. Vai largar do mesmo jeito, exatamente. Ele vai fritar ela, mas ele vai largar, entendeu? Vai fritar. Aliás, cara, tem uma pergunta que eu ia te falar. Eu já até mandei peças lá atrás, quando você estava começando, Alexandre, analisa esse separador aqui, agora analisa esse daqui, agora analisa esse daqui, né? Porque, cara, a embreagem sleeper, ela tem que ser muito bem feita, né? Muito bem feita, porque... Na verdade, o que acontece, Cacá? A gente olha as embreagens lá fora e muitas vezes, olhava no caso, hoje eu sei o quanto é empenhoso para fazer, custoso, trabalhoso, né? E o que acontece? Ela vai muitas peças e materiais de qualidade, entendeu? Então, se você não tiver produto de qualidade, material de qualidade, você não consegue ter um produto com repetibilidade que é o que nós temos hoje, entende? Então, com certeza. Desde das peças, os atuadores, nós faz em 4340, manda temperar, usa roletes, o platô no alumínio mais top que tem, o volante de cromo, as placas do material que nós conversamos aquela vez, você me mandou, mandamos fazer análise, usa o mesmo material, entendeu? Então,
esse tipo porque, de trabalho, coisa já vem de tempo, né? É aquele negócio que eu estava falando. Não existe fazer uma embreagem que se ela vai patinar uma vez, ela vai empenar inteira. Não Não pode. pode empenar, cara. Eu ando com o meu carro lá, você já viu. Às vezes erro algum acerto na embreagem e anda quase a reta inteira patinando a embreagem. Você tira o separador tá planinho. Separador, volante, a placa de pressão, tudo. Né? Então não pode empenar, não pode empenar nada. E se você olhar, no meu caso é pior ainda, porque eu não tenho espaço para dissipar. Separador grosso, entendeu? Placona de alumínio no platô desse tamanho para dissipar o calor. Eu não tenho. Né? Então tem que ser material bom, material novo, entendeu? Para poder conseguir ter um produto de qualidade. E que nem eu falo para os meus clientes. A minha ideia é ter o melhor produto do mundo. Tipo assim, eu não estou pensando no Brasil, eu quero vender lá nos Estados Unidos, eu quero vender lá na China. Não importa. O cara que pegar o meu produto na mão, ele tem que ter certeza que eu não estou vendendo um produto para ele que, vamos supor, seja um produto qualquer ou que ele vai achar um produto melhor que o meu, entendeu? Ele vai falar, nossa, esse entendeu? Aliás, por falar nisso, cara, eu lembro certinho quando eu recebi o primeiro vídeo que você fez aqui pra mim, sabe? Que eu fiquei babando mesmo, né? E eu lembro quando você começou a fazer o Vira, nós falamos muito sobre desenho, design do Vira e tudo mais. E aí eu falei, cara, não acredito que você tá fazendo esse modelo aqui, olha aqui. E te mandei a foto, que é um dos melhores virabrequins que tem no mundo. Sim. E falou, aí você falou, mas cara, esse virabrequim... E você nunca tinha visto, né? O virabrequim da Suécia lá. Não. E você fez exatamente o mesmo desenho de Vira. Então, mas que nem eu te falei, quando você faz uma simulação do produto ali, do virabrequim, aonde que ele rompe, aonde ele tem que ter massa, aonde ele não precisa ter massa, você não vai conseguir chegar num desenho diferente daquilo. Diferente daquele, exatamente. Só que a diferença qual que é? A diferença é que é custoso para fazer. Porque não é um virabrequim com pouca usinagem, é um virabrequim muito trabalhoso de fazer, com muitas horas, entendeu? Então, a maioria não quer fazer o negócio, tem que pensar que é uma empresa e tem que dar lucro. Só que, nem eu falei, eu quero fazer os melhores produtos, eu não estou preocupado se der lucro, tá pagando as contas, vamos indo. Eu sei que lá na frente eu vou ter o retorno, entendeu? Com certeza. Aliás, vamos do virabrequim, Alexandre. Eu sei que o material que você usa para fazer o virabrequim não é um material fácil de encontrar, é um material especial para fazer o vira, né? Depois tem um monte de... Conta um pouco pra gente sobre o Vira, porque Vira é uma coisa assim, é uma das peças mais importantes do motor, que praticamente todas são, mas o Vira, eu lembro quando a gente estava calculando junto o Vira do Cobalt. Né? Para quem não sabe, o Vira do meu carro, quem calculou tudo para mim foi o Alexandre, né? Então é bom que as pessoas saibam disso, você calculou, você que botou a produção e tudo mais. Isso aí a gente tem uma equipe especializada para isso, tem nosso engenheiro, tem o pessoal que é próprio para ajudar isso aí. Eu não faço tudo sozinho, né? Eu tenho a minha equipe por trás, né? Então tem que também estar dando mérito a eles, que eles também fazem parte disso, né? Com certeza, mas tipo assim, sobre o Vira, como que é o processo de fabricação do Vira, assim, então, que você faz? Cacá, a gente compra o tarugo de 4340, com tratamento já normatizado, né? Com procedência, que é o principal de você ter. Aí a gente faz toda a usinagem dele. Após a usinagem dele, passa por várias etapas essa usinagem. Aí é mandado fazer uma têmpera de núcleo, né? Porque, ao contrário do que muita gente pensa, que manda fazer nitratação, exemplo, em virabrequim, acha que vai ter resistência mais por ter feito a nitratação. E a nitratação é um tratamento superficial que, se você retificar, ou depende do quanto fizer um polimento ali, que baixar alguns centésimos... Às vezes já sai, já. E aí o que acontece? Se você pegar vários fabricantes no mundo que fabricam virabrequim, eles não fazem têmpera. Eles pegam, exemplo, um 4340, um material similar, e simplesmente usina ele, fazem uma nitratação e entregam no mercado. Por quê? Porque quando você faz um tratamento térmico, a gente mesmo faz o tratamento térmico e faz um revenimento duplo, que é um revenimento para tirar toda a tensão da têmpera, gerada pela têmpera. E esse processo, exemplo, de têmpera, revenimento, isso aí faz com que o virabrequim empene. Então, quando o virabrequim volta da têmpera, para você ter uma ideia, a gente deixa todo ele com sobremetal. Aí a gente manda ele para fazer o que hoje a gente ainda não faz, a parte de retífica aqui.
do virabrequim. Estamos já preparando as máquinas para comprar, tal, para fazer aqui, mas ainda não temos aqui. Então a gente depende de terceirizar essa parte da retífica. Então, quando a gente manda para a retífica e volta para nós esse virabrequim, a gente usina ele de volta, mesmo duro. Para quê? Porque depois que voltou da têmpera, a gente alinha ele o máximo possível, faz a retífica dele e depois repassa a usinagem dele. Por que repassa a usinagem? Porque quando ele se empena e depois você retifica, ele foge um pouco o balanceamento dele. Então, para a gente não ficar enchendo de furo o virabrequim, como você vê de muitos fabricantes você repassa aí, ele todo. eu repasso todo ele, porque a gente, no projeto, a gente já faz o pré-balanceamento dele estático, né? Então, ele já segue um padrão que, estando naquele padrão, não vai fugir o balanceamento, entende? Então, a gente faz a retífica, volta e usina de volta, entende? Quando, em alguns casos, exemplo, como a gente tem que terceirizar essa parte da retífica, e eles não alinhou 100% o virabrequim, porque tem sobremetal e consegue fazer... deixar as medidas tudo beleza, mas a parte de alinhamento dele não fez corretamente, às vezes a gente repassa ele, que foi nos primeiros que a gente começou a fazer, ficava uma ou outra gramazinha fora, tinha que fazer um furinho ou outro. Mas o que acontece? Hoje, nos que a gente já está mais amadurecido, aprendeu mais com o processo, a gente já é muito mais custoso, igual tô te falando. Imagina você pegar um virabrequim com tratamento e você usinar essa peça inteira novamente. Nossa. Então, é um produto custoso, é um produto, exemplo, que é trabalhoso, mas eu tenho o melhor produto do mercado. Entende? Então, com certeza. Aliás, Alexandre, até uma coisa importante falar isso aí, né? Porque a gente vê tanta gente, não, eu uso o virabrequim original e alivio aqui, não sei o quê. E o virabrequim não é assim, né? Até eu vejo os caras falando de aliviar virabrequim, cara, então se você pegar o virabrequim que a gente tem no Cobalt, você vai cair de costa, que ele pesa uns 8 quilos a mais do que o virabrequim original, né? Pois então, né? As pessoas... existe existe uma engenharia, existe cálculo de quanto gira, que peso que está carregando aquele virabrequim com relação à biela, a pino, a pistão, tudo isso, né? E é isso que eu queria que você explicasse para os caras, porque é o seguinte, não é assim, eu vou fazer virabrequim agora, e faz um desenho na cabeça e põe para tacar o pau. Não é isso, né, Alexandre? Não, vamos falar um pouquinho assim, o pessoal pergunta, o teu virabrequim é forjado? Não, meu virabrequim não é forjado. Meu virabrequim é billet feito de um tarugo, entende? O virabrequim a gente analisou bastante, estudou bastante essa questão antes de começar a fazer, e a gente chegou à conclusão que o forjamento dele não agrega resistência mais para ele pelo formato do trabalho dele. Que é diferente, por exemplo, de uma biela, de um pistão, que está sempre comprimindo aquela massa ali que já está forjada e comprimida. O virabrequim, a maneira que ele se torciona ali, que ele trabalha... ele não consegue... o principal problema do vira é a torção, na verdade, né? Claro que o cara muitas vezes quebra um bloco e ele fala assim, quebrou o bloco não mas não é o bloco que tá quebrando. Tá? Não é o bloco, exatamente. Tá cedendo, e aí vibra e quebra o bloco, entendeu? Então, eu conheço inúmeras pessoas que depois que montou o virabrequim, acabou os problemas de quebra, de soltar volante, disso, e as pessoas às vezes não se ligam, entendeu? Então, essa parte é bem boa das pessoas entender, né? Que sempre tem um causador, só que quando quebra tudo, você não consegue saber aonde que foi o causador do problema, né? Aí, falando a questão que você estava comentando da questão do balanceamento do virabrequim dinâmico ali, quando são motores, exemplo, que tem 4 cilindros, normalmente você colocando os mesmos pesos de biela, pistão, você já tem um balanceamento, digamos, no eixo X dele equilibrado. Porém, um exemplo, quando esse movimento sai dos extremos, que é para cima e para baixo, do PMI e PMS, que ele vai para os extremos, ele sai muito do balanceamento, que ele vai para o eixo Y, que a gente chama, né? Então, você pega e olha um motor original de fábrica, que nem tem vários carros que você vê que vem, próprio Honda, tem um exemplo Vectra, tal, que vem com aqueles balanceadores embaixo. Que é o balanceamento. Auxiliar. Aquele ele serve para balancear o movimento do virabrequim nessa condição que eu estou te falando. Que nos extremos, para cima e para baixo, ele mesmo se balanceia. Mas quando sai dessa região, não tem o que balanceia, porque daí vai somar os pesos diferentes, entende?
Então, isso a gente consegue amenizar quando a gente dimensiona com o peso do pistão, da biela, do pino, mas, porém, não tem como dizer que fica 100%, porque 100% não consegue, não existe como deixar um virabrequim em todos os 360 graus dele 100% balanceado, dinamicamente funcionando, né? Então, isso a gente ameniza, mas não tem como dizer assim que é 100%, né? 100% não, só colocando esses auxiliares, né? E você já fez vira de que? Quais os motores que você já fez vira? A gente fez de VWAP 90, 92,8, estamos fazendo agora de 105 para P aspirado, fizemos do C20XE, estamos agora para começar o do Honda H22, que é um que vai para os Estados Unidos, temos lá um virabrequim de Opala, para uma Opala TT, do Alexandre Rubens, lá do Mato Grosso. Temos, qual mais nós temos lá? Temos um de K20 também, que está na fila também para fazer, do Honda. Então a demanda tá bem boa, sabe, para esses projetos assim, sabe? Tem muitas pessoas sabendo do boca a boca, porque a gente não faz propaganda que a gente não consegue atender todo mundo, e eu não quero me passar, entendeu? Então eu prefiro ir quietinho, no boca a boca, na indicação, e tô conseguindo, tô me preparando para futuramente aí, entendeu? Atender todo mundo da melhor forma, né? Tá. Bom, além da embreagem do virabrequim, eu já vi as suas peças, praticamente todas, né? Tipo assim, você já usinou bloco, já usinou cabeçote, tem um monte de coisa billet lá, de motor inteiro billet, né? Inclusive tem um motor billet que você fez lá para Import DPS, né? Sim. Que aquele carro lá, eu já comentei isso com você, eu já falei até pro dono do carro, pro Javier, o Javier é Import DPS, né? Sim. Eu já falei para ele, cara, esse teu carro, na hora que vocês acertarem, isso vai dar um trabalho, porque é extremamente potente, né? E é um carro muito bom, é um carro muito bem construído e tudo. Pena então, são 3/4, né? Mas eles estão sofrendo lá, porque é difícil, né? Porque é um carro curto, é um carro potente, né? E eles têm que conseguir fazer andar, né? Sim. Então, e aquele lá é um motor que você fez inteiro, né, Alexandre? Para o pessoal saber. Inteiro. Bloco, tudo, né? Normalmente o pessoal quer assimilar o que a gente fabrica a algum motor de série. E não tem motor de série. A gente pegou tudo que a gente tem de experiência, junto com a nossa parte de engenharia lá, sentou e fomos conversando e fomos indo. É isso aqui que nós vamos fazer. Então é um motor que não tem base alguma. Vamos supor, é um pistão de 4 polegadas, que não tem um motor 4 cilindros de 4 polegadas. É um motor, exemplo, 16 válvulas, biela 5.7. A gente tentou colocar peças de fácil acesso para eles lá. Então 4 polegadas, biela 5.7, que eles compram no V8 e põem. Bronzina de Chevrolet 350, entende? É um motor que é para ter muita durabilidade, sabe? Então, e a manutenção fácil, né? Manutenção fácil. Esse motor lá, nos primeiros testes que eles fizeram lá, o Heraldo acertando para eles lá no dinamômetro da DPS, eles conseguiram 1080 HP com 22 PSI. 23 PSI, 22 PSI. 23 PSI. Eu te falei lá em Orlando. Sim, que é um absurdo, né, cara? Que é uma 1080 coisa... com 1,6 kg de pressão, com 4 cilindros. E aí depois eles botaram 36, 37 PSI, que dá 2,6 kg. Aí já foi para 1.480 na roda, com 130 kg de torque, se eu não me engano. Tipo, nossa, é um motor que a hora que eles monstro. Sinceridade, Cacá, a hora que eles apertar, ele vai ter a potência de um 2JZ, entendeu? Vai. Eu não vejo como ter menos que isso pelo que eles já mostrou ali, sabe? Entendeu? Então... Muito legal, muito legal. Alexandre... e uma outra coisa também que nesse motor aí, até você também, uma coisa que você está fabricando também direto, são os comandos, né? A gente faz comando para... Hoje a gente tem feito para AP, para GM, para trator de arrancada também. É mesmo? Tudo. Trator, diesel? Tudo que respira combustível, nós estamos mexendo. Kart, fizemos para kart já também. Que legal, cara. Conta um pouco, todos os comandos seus são de aço, né? Primeiro. Todos são de aço, feito em 8620.
que é um material que tem um núcleo bem mole e é de boa têmpera, né? Temperabilidade. Aí a gente faz a usinagem dele, que isso também é importante falar. Quando as pessoas, por exemplo, fazem normalmente um comando de fundição, elas não podem ter muita exigência na parte de desaceleração do perfil do comando. Elas usinam normalmente, por exemplo, fazem os camen, depois fez os camen, tempera, e depois que temperou, faz só a usinagem dos mancal. Os camen, depois da tempera, eles não tocam mais. Só que quando você tempera, você sabe que sofre um empenamento. Sim. E ele não fica... Sim, é por isso que você pega um comando mal feito, depois você passa no Chem Doctor lá, cada câmbio tá mais ou menos uma posição, um tá levantando um pouquinho mais que o outro, né? Então, mas isso aí, para as condições das pessoas, exemplo, que querem preço, eles têm um comando que funciona. Funciona. Mas não é perfeito. O que a gente faz? A gente pega um material que a gente falei, billet, usina, retifica ali a parte dos camen, dos mancal ali, manda para a têmpera, volta. Depois que voltou da têmpera, retifica os camen de novo e os mancal. Então, a gente tem essa parte do mancal garantida a concentricidade com o círculo base do camen. E se a gente não fizer dessa maneira, a gente não garante isso, entende? Então, é um comando... tipo assim, muita gente, tem muita gente assistindo, para você fazer o comando, são muitas máquinas, né, Alexandre? Você tem que, tipo assim, você tem que ter todo o software, a engenharia para calcular a rampa de aceleração, tudo isso... Aí você tem que ter, depois de usinado o comando, você tem que ter as máquinas para medir o comando, para garantir a certeza absoluta que aquilo que você desenhou e projetou saiu pronto no final das contas, né? Hoje, para você ter uma ideia, como que a gente faz? A gente pega um exemplo, projeto do comando para fazer, baseado no projeto do cliente. Eu tenho lá um motor assim, tanto de fluxo de admissão, escape... Eu quero girar tanto, é para rua, é para isso, para aquilo. Baseado nisso, a gente ainda tem que ter as informações, exemplo, de qual tucho que ele vai usar para dimensionar o perfil para esse tucho. Que muitas vezes você pega vários casos aí de pessoas usando o comando para um tucho, exemplo, 37 e num tucho 33. Aí machuca tudo, estraga tudo, aí condena o comando do cara, que o cara que fabrica o comando, nem é a culpa dele de ser um produto mal, mas está mal dimensionado, porque copiou de um perfil de outro carro que era com tucho 37, entende? Exatamente. Então, tudo isso aí, a gente passou por isso lá atrás, entende? Então, a gente comprou muita coisa da Argentina também, na época, que trabalhava muito com carro aspirado, usou muita coisa de lá e sofria muito com isso. A gente começou a questão de fabricar peças justamente por se sentir, vamos falar o vocabulário correto, um merda. Olhando o que as pessoas vendiam pra gente e quando a gente vai olhar, cara, não é nada do que eles vendiam pra gente, entende? Então, puta, cara, é revoltante isso, sabe? Então a gente hoje trabalha muito sério, entrega o que o cliente paga, entendeu? Não estamos aqui para lesar ninguém, entendeu? Agora, uma coisa, né, Alexandre, tipo assim, que eu percebo, a grande maioria das suas peças, elas não são peças seriadas, que eu quero dizer, né? Tipo assim, tudo é um projeto específico, né? A gente sempre que a gente conversa... Por isso eu te falei que financeiramente não compensa, entendeu? Mas, tipo, a gente aprende muito fazendo dessa maneira e gosta disso, entende? Então, a gente está fazendo várias coisas ao mesmo tempo ali, mas com projetos diferentes um do outro, e isso faz com que a gente ganhe uma bagagem muito grande, entendeu? Então, muito grande. Não tem como eu parar isso, sabe? Eu não consigo. Sim. E você tem... O que mais que faz, Alexandre? O que mais que vocês têm feito? Então, a gente faz, digamos que nem, para fazer, digamos, para o GM Astra, para fazer um comando de válvula legal, tem que fazer os balanceiros. Então, hoje a gente faz o comando, faz o balanceiro. Aí, tá fazendo balanceiro também. Faz também. Não sabia. Aí se o cara, um exemplo, quer preparar o cabeçote, a gente prepara também, temos toda a estrutura para isso. Tem uma parte, exemplo, a gente já fez biela de alumínio, já fez biela de aço. A única coisa que eu não fiz ali é válvula, mola e pistão. O resto eu fiz tudo ali. Eu faço desde o virabrequim, embreagem, polia, cabeçote, bloco, biela... prato de válvula, tucho de válvula, eu consigo fazer tudo o motorão, que hoje não fiz ainda,
que tipo, não senti necessidade, é a mola, a válvula e o pistão. Só isso que e o anel, né? Mas o resto tudo a gente faz, Dani. É que acho que esses itens que você comentou, primeiro que são itens que você vai precisar de um equipamento para fazer, que vai, um equipamento e um tipo de produção que só vai valer a pena se for um seriado muito grande. Né? Nós estamos falando de mola, válvula e anel, por exemplo. Putz, e já tem muita tecnologia sobre isso, conhecida. Que você compra, tá pronto, entendeu? Né? Bem isso aí. Para que você vai tentar reinventar a roda num negócio desse tipo? É a mesma coisa, todo mundo, que o pessoal tem a mania de, como a gente tem as marcas na CNC, eles pensam que eles vão pegar uma peça ali, trazer e eu vou fazer para eles em 10 minutos e por 20 pila, porque é só fazer. Mas não é. Você tem que pensar que toda peça, ela seriada, ela tá ali com o mínimo de custo possível, lapidada. Cara, não tem mais o que espremer. É diferente a gente parar ali um dia para projetar, outro dia para programar, outro dia para usinar, para ver se deu tudo certo, para poder daí ter o produto final pronto, entende? Exatamente. Vai fazer uma ou duas peças. Então, exatamente. Tem um valor muito caro para nós isso, um custo muito alto, né? A mesma coisa é a embreagem. Eu não consigo fazer mais que 10 embreagens por vez. Então eu faço 10 embreagens. Quando tá chegando ali, faltando 2 ali, 3, eu faço mais 10 embreagens. Agora tem aumentado bastante a procura, a venda tá muito boa delas. Então eu vou fazer em maior quantidade. Assim como o virabrequim também tá muito bom. Teve vários. São 2 itens. Também, né? São 2 itens, Alexandre, que tipo assim. É o que nós falamos, cara, por que você vai fazer válvula se tem um monte de fabricante que tem a válvula exatamente do jeito que você... Porque válvula, hoje, o que você pensar, tem ela pronta, feita já. Agora, tenta comprar um virabrequim top da Galáxia para um AP. Não tem, entendeu? E o que você vai comprar que você acha que é top da Galáxia, na verdade, não é. Não é, né? É gato por lebre, né? Que nem eu falei, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Um 4340 normatizado, ele tá ali por abaixo de 30 Rocker C de dureza, entendeu? Um 4340 normatizado. Essa dureza dele, que a dureza do material está relacionada com a resistência dele, né? Então, vamos supor, ele estaria ali por volta de 100 a 120 mil PSI de resistência, exemplo, ao escoamento. Aí o que acontece? Quando a gente faz uma tempra, a gente sai de 120, 100, 120 mil PSI e vai para 180 mil, 190 mil. A gente está na resistência de um prisioneiro, RP2000, para você ter uma noção, um L19, no virabrequim. Então, se eu pegar e comparar o meu virabrequim com outros que tem importado e tudo mais aí, que não tem essa tempra que a gente faz, eu estou falando de 50% a mais de resistência, na mesma massa. Se eu tivesse o mesmo projeto que eles. E o meu projeto é muito mais É isso que eu ia falar. Eles. Muito então, mais, né? O pessoal pergunta, tá, mas quanto vai aguentar esse virabrequim? Eu falei, cara, você vai quebrar tudo no teu motor, mas esse virabrequim você não vai conseguir quebrar ele. Ele não tem, entendeu? A gente dimensiona. Eu acho até que, tipo assim, você falou sobre o material, mas o desenho é que as pessoas, às vezes, quando você entende o programa aqui, você consegue olhar o jeito que estão os munhões em cada colo, você vai entender por que um é muito mais resistente que o outro, do mesmo curso, né, Alexandre? Mas um é infinitamente mais resistente que o outro, sem ser mais pesado. Né? E cada projeto, por exemplo, cada curso é um projeto, porque se eu aumentar o curso, eu vou ter um virabrequim mais frágil. Entendeu? As pessoas muitas vezes não ligam uma coisa com outra, mas eu estou afastando o meu munhão de biela longe do meu central, eu estou ficando mais frágil. Então, eu tenho que reforçar mais aquela região ali, ter atenção a ela. Então, tudo isso aí, cada caso para nós é um caso, é uma análise, é um projeto, entende? Show de bola, show de bola. Alexandre, é isso aí. Você quer contar mais alguma novidade pra gente ou não? Cara, eu acho que é isso aí mesmo. A gente tá aí disponível para atender todas as pessoas que tiverem necessidade de alguma coisa que outras pessoas não fazem, né? Que é o que eu falo. Eu não quero fazer o que as pessoas já fazem. Tem muitas pessoas que já estão no mercado, já tem peças e tal. Eu quero fazer coisas que os outros não fazem ou que se fazem, um exemplo, que eu consiga fazer melhor, entendeu? Eu não quero entrar numa briga por preço no mercado, por
por ter um produto igual do outro, fulano, não. Eu quero ter esse produto, assim como o cara olhar para o meu produto, olhar para um americano, olhar para o que for, ele vai falar, não, eu estou em casa e eu vou apostar, né? Com certeza. Entendeu? E eu até agora eu assino embaixo, cara, porque realmente... Você indica bastante, então eu acredito que até hoje você não teve alguma reclamação, que eu passei a perna, que eu... Não vai acontecer isso, é por isso que eu indico, Alexandre. Quem eu posso ter mínimo desconfiança, mas eu já não falo, entendeu? Sim. Mas é isso, Cacá, vai se ajudando, a gente tem que apostar no nosso mercado, você vê o dólar indo nas alturas, tudo fica mais difícil para a população, entendeu? A gente agora com esse negócio da embreagem está ajudando as equipes também nas pistas, tá? As pessoas que compram embreagem querem que a gente vá ajudar, a gente vai ajudar. Estamos aqui 24 horas para poder fazer ele ter o melhor resultado, né? Ele fazer valer o que ele pagou, né? Com certeza. Então, isso é importante a pessoa. É importante a pessoa ter algumas coisas na cabeça, né, Alexandre? Que tipo assim, qualidade, tanto de produto, quanto de usinagem, quanto... Ela tá ligada ao custo sempre, entendeu? Você não vai comprar... É o que você acabou de falar, você não vai comprar uma polia de série de algum fabricante que já faz a polia em série pelo mesmo preço de uma polia que você quer daquele jeito ali específico. Então a pessoa tem que ter isso. Eu faço a poliança do meu motor, eu faço em 70, 75. Eu faço com o melhor alumínio que tem. Eu vou fazer um exemplo, a polia do virabrequim, eu vou fazer no 4340, eu vou temperar, entendeu? Eu quero o melhor, eu não vou pegar e fazer só por financeiramente. Eu quero que o cara que tem uma peça minha, não importa qual peça seja, ele tenha ela o resto da vida dele, ele vai sempre lembrar, puta, olha que qualidade dessa peça. Que nem eu falo de máquina, olha as máquinas antigas, que era robusta, que era... E hoje você olha as máquinas modernas, tudo levinha, tudo não tem massa, não tem resistência, quebra fácil. E é feito para isso, porque as empresas estão aí para faturar e querem vender, né? Então, exatamente. O nosso pensamento é um pouco diferente disso, né? É isso aí. Bom, Alexandre, é o seguinte, tem um minuto aqui para acabar, eu queria aproveitar e te agradecer, falar para todo mundo. Na quarta-feira que vem, olha que coisa interessante, o Rafa da Expert, ele pediu para eu sortear para ele uma tampa de válvula. Então, ele falou, avisa lá, Cacá, quem estiver curtindo a live, para entrar no canal da Expert Racing e se inscrever lá, que ele vai se dar uma tampa de válvula, eu vou sortear aqui. Eu faço isso de bom coração, assim como eu te indico, eu indico todo mundo que me ajuda, porque eu acho importante isso para todo mundo nesse nosso meio, que quem é honesto, trabalha direitinho e sério, realmente precisa ser respeitado e privilegiado, né? Sim. Precisaria mais uma hora, pelo menos, para começar a falar de comando, de como que desenho, entendeu? Então, vamos guardar essa oportunidade para mais conversa. Vamos ver se tem gente pedindo para você para fazer, daí nós faz. Vai ter, pode esperar, entendeu? Alexandre, brigadão, viu, cara? Um abraço. Manda abraço pro teu pai e teu irmão aí, que faz tempo que eu não vejo eles. Tá bom? Vamos mandar sim. Um abraço. Valeu. Um abração, cara. Obrigado. Um abraço para todo mundo aí que acompanhou, viu? Tudo tchau, bom. tchau. Tchau, tchau.